Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Robosite calavurande suricando ribadi barandori calabarando ribadi bale bari 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 ribadi bari bari basho re barando le barando do. Mateus 24, versículo 3 diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não é interessante que Jesus escolha essa frase para começar o seu sermão profético? Antes de falar sobre qualquer evento relacionado ao fim dos tempos, antes de falar da sua vinda, antes de falar dos sinais da sua vinda, a frase que Jesus usa é: tomem cuidado, que ninguém vos engane. Se você continuar lendo, você vai perceber que ele fala mais de uma vez sobre o engano. Ele fala sobre falsos profetas. Ele fala sobre o amor se esfriar. O apóstolo Pedro ele também disse que, assim como em meio ao povo de Israel houveram falsos profetas, assim também no nosso meio haveriam falsos mestres. Isso mostra para nós, querido, que um dos maiores sinais da vinda de Jesus é a multiplicação do engano. Um dos maiores sinais da vinda de Jesus estar perto é que o engano vai aumentar no mundo. Filosofias, ideologias, falsas religiões, e na igreja, falsas doutrinas, seitas, heresias, falsos mestres. Eu quero mostrar para vocês alguns outros textos que deixam claro que um dos maiores sinais de que o espírito do anticristo está operando com força total no mundo e na igreja é o aumento do engano. O engano, ele é a preparação para tudo que vai vir. Porque ninguém vai se submeter ao governo que vai se levantar se não estiver preparado para isso. Então, querido, o diabo ele é um excelente imitador. Tudo que Deus faz, e o diabo observa o que Deus faz, e ele vê que Deus é sábio, e ele vê que o que Deus faz dá certo. O diabo ele vai imitar. Ele vai imitar a Deus. O diabo ele vai imitar a Deus. Antes de Jesus vir,
Deus levantou João Batista. João Batista, qual era o chamado de João Batista? A Bíblia diz que João Batista ele viria no poder e no espírito de Elias. E ele viria para quê? Deixa eu tirar essa almofada aqui, que ela fica empurrando minha cabeça para frente. E depois que eu termino a live, eu tô cheio de dor aqui no pescoço. João Batista, ele viria no espírito de Elias. E ele viria para quê? Preparar o caminho do Senhor. O que significa preparar o caminho do Senhor? A Bíblia vai dizer: preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então, na primeira vinda de Jesus, o espírito de Elias se manifestou na vida de João Batista, a fim de preparar pessoas para a primeira vinda de Jesus. E eu quero te dizer que nesse tempo, o espírito de Elias, essa unção profética, ela está vindo não sobre um João Batista, mas sobre muitos. Muitos. E haverão muitas vozes que clamam no deserto. Pessoas como João Batista, que tinham uma carreira sacerdotal, poderiam estar muito bem no templo em Jerusalém, recebendo os dízimos do povo de Israel e vivendo muito bem com suas estolas sacerdotais, sentados em suas cadeiras ministeriais, mas por algum motivo foram arrancados dali e levados para o deserto, e no deserto cresceram, a Bíblia diz sobre João Batista, e crescia o menino, e se robustecia no espírito, e estava no deserto até que chegasse o tempo de se manifestar a Israel. Então tem muitos meninos, como João Batista, sendo escondidos agora, sendo tirados do sistema e sendo robustecidos no espírito, até que chegue o momento de se revelar a Israel, de se revelar ao povo do Senhor. Pessoas sensíveis à voz de Deus, porque embora houvesse todo um sistema religioso funcionando, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Isso não é interessante? E aí as pessoas começaram a deixar o templo, as sinagogas e ir até João no deserto. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Fostes ver alguém com trajes finos? Não, esses estão nos palácios. O que fostes ver no deserto? Um profeta? Sim. O que atraiu, querido, aquelas multidões até João Batista, a fim de serem batizados por ele? De repente, eles perceberam que, embora muito conhecimento era passado nas sinagogas, eles não estavam conseguindo ouvir a voz do Espírito. Mas, quando João Batista falava, e ainda que a fala de João Batista era uma fala meio pesada, meio rústica, meio grave, eles conseguiam, por trás da voz de João Batista, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando perguntaram para João Batista: quem é você? João Batista, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Se estranha essa expressão, voz do que clama. Deveria ser voz que clama. Mas voz do que clama
significa que não era ele que clamava. Significa que o Espírito Santo clamava. E João Batista era a voz daquele que clamava. Então, querido, o Espírito Santo tem clamado, mas ele precisa que homens e mulheres sejam a voz dele. Sejam a voz do que clama no deserto. Amém, queridos? E por que eu estou falando de João Batista? É porque assim como o espírito de Elias veio sobre João Batista, para que ele fosse uma voz de Deus naquele tempo, a fim de preparar pessoas para a primeira vinda de Cristo, todas as vezes que o espírito de Elias se manifesta, é porque o espírito de Jezabel também está em operação. O espírito do engano também está operando. Quando a gente volta para a época de Elias, a gente vê que no tempo de Elias havia um sistema falso, de falsa adoração, de falso culto. E o espírito de Jezabel estava ali operando. E é engraçado que Elias foi aquele profeta que teve que ficar 3 anos e meio escondido, sendo alimentado por Deus. Tiago, ele, na sua carta, ele fala sobre Elias, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, assim como nós. Ele fala da oração de Elias, né? Que parou a chuva, fez a chuva voltar. E ele disse que foram 3 anos e meio de seca em Israel. E é engraçado que você vai encontrar esses 3 anos e meio em toda a Bíblia. Lá em Daniel você tem 3 anos e meio. Lá em Apocalipse você tem 3 anos e meio. Tudo isso aponta para o tempo do fim. E o profeta Malaquias, ele disse que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o espírito de Elias. Então o espírito de Elias veio sobre João Batista, e aí muitas pessoas, elas pegam esses textos e elas falam, tá vendo? Não existe esse negócio de volta de Jesus, porque Elias já veio. Elias era João Batista. Só que quando Jesus falou sobre Elias, né, os discípulos foram perguntar para ele, mestre, por que os fariseus eles dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Porque eles contestavam que Jesus era o Messias. Eles falavam, não, antes do Messias vir, primeiro tem que vir Elias. E Jesus disse, em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Porém, eu vos digo que Elias já veio. Ora, Jesus, que história é essa de que Elias virá, mas já veio? Isso é aquele mesmo paradoxo do reino de Deus, que virá, mas que já veio. Veio de uma forma, mas virá de outra forma. Então, Elias veio e se manifestou na pessoa de João Batista. É óbvio que eu não estou falando de reencarnação aqui. Eu estou falando da unção de Elias, das características do ministério profético de Elias. E pessoas que estarão debaixo dessa unção nesses últimos tempos não necessariamente são pessoas, são profetas. Pessoas que têm o ministério, o encargo de profeta. Nos últimos tempos nós teremos apóstolos debaixo da unção de Elias. Profetas debaixo da unção de Elias. Evangelistas, pastores
mestres debaixo da unção de Elias. Pessoas que, de todas as formas, estudantes, trabalhadores, o espírito de Elias agora, a Bíblia diz que não há mais burocracia. Qualquer um hoje pode se sujeitar a essa unção e se tornar um João Batista na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Bargamastu quebardo yamargetila fradica livarahando levaranda. Submeta-se à unção que vem sobre a igreja nesse tempo e permita que o Senhor faça de você uma voz do que clama no deserto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo espírito de profecia. Obrigado, Senhor. Ora bastara que lo mastila mantila mantose mamba calovatia. Margelovar que to levrande lisorege barando levarando ribadibadibara. Porque ou você se sujeita à unção de Elias, ou você será pego pelo espírito de Jezabel. Mardele cotiar gemal gedor getil que tordiamandir gebastu bras de gelemaster gibahazo. Mare kalemanti historika tilamandostia kalevushan de zamba kiamando yamando yama. Elias foi aquele que restaurou o altar, as 12 pedras, restaurou o sacrifício. As pessoas estão querendo tirar o sacrifício da igreja. Sim, tem sacrifício que tem que ser tirado mesmo. Sacrifícios carnais tem que ser tirado. Votos, campanhas, sacrifícios físicos. Vou subir 4 horas de monte, vou orar lá em cima, vou queimar pedido, vou dar 7 voltas. Isso daí tem que ser tirado da igreja mesmo. Porém, a Bíblia diz que nós fomos colocados como sacerdotes a fim de oferecermos a Deus sacrifícios espirituais. Tem pessoas querendo tirar os sacrifícios espirituais da igreja, que fazem de você um sacerdote. Eu estou falando sobre jejum, oração, tempo de qualidade com Deus. Amém, queridos? Então, Elias restaurou as 12 pedras. Isso fala sobre o povo de Deus. Nós vemos que o Israel espiritual, lá de Apocalipse, que tem ali um número simbólico de 144 mil. Danilo, como que você prova que esse número é simbólico? Porque todo o restante é simbólico. O texto diz que esses 144 mil são homens virgens. Aí o pessoal quer falar, não, são judeus que vão ser salvos na grande tribulação. Ah, então Deus só vai salvar homem virgem? Coitado dos homens casados, né? Coitadas das mulheres. Nenhuma mulher vai ser salva do povo judeu. É só 144 homens virgens. É lógico que isso é simbólico, meu querido. Sabe, eu fico bobo com as loucuras. São 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse Israel ele é espiritual, porque não existem mais 12 tribos de Israel hoje. 10 tribos desapareceram, se misturaram e não têm condições de serem resgatadas, porque se misturaram com as demais nações. E todos os textos do Antigo Testamento que falam da restauração dessas 10 tribos, Paulo usou esses textos para aplicá-los aos gentios. Você vê Oséias capítulo 1 dizendo que a casa de Israel, que são essas 10 tribos, seria restaurada. E no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, ali se dirá, vós sois meu povo. Esse texto era uma profecia que falava da restauração
das tribos de Israel. Em Romanos 9, Paulo pega esse texto para falar dos gentios. E ele diz: os vasos de honra somos nós, a quem Deus chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como profetizou Oséias: chamarei meu povo que não era meu povo, e amada que não era amada, e no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, ali se dirão, vós sois todos povo do Altíssimo. Por isso que Tiago, quando escreveu a carta, escreveu as 12 tribos. Porque ele estava escrevendo para a igreja. Vou te dar só mais uma prova de que aqueles 144 mil de Apocalipse é a igreja. Ah, Danilo, mas depois João viu uma multidão incontável. Sim, porque quando fala dos 144 mil, diz que João ouviu o número dos 144 mil. Mas quando ele olhou para eles, a Bíblia diz: e então vi-se descortinar na minha frente uma multidão incontável. Ou seja, os 144 mil que ele ouviu o número profético. Mas quando ele olhou, ele viu que era uma multidão incontável. 144 mil é um número simbólico, é 12 vezes 12. Quando você vai lá para o final de Apocalipse, você tem a Nova Jerusalém, e você tem 12 fundamentos e 12 portas. 12 vezes 12 dá 144. Mas por que 1000? Porque é o povo que vai reinar com Cristo no milênio. É 12 vezes 12 vezes 1000. E quando você olha para a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. E a Bíblia diz que cada porta é uma tribo. Ou seja, as 12 portas são os nomes das 12 tribos de Israel. E diz assim: bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e podem entrar pelas portas. Ninguém vai pular muro para entrar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não vai entrar... Como é que dá o nome quando o pessoal entra no navio sem ter a passagem? Clandestino. Não vai entrar clandestino na Nova Jerusalém. Você vai ter que entrar por uma das 12 portas. E as 12 portas são as 12 tribos. E aí eu pergunto, se nós não fazemos parte das 12 tribos, que são 144 mil, me diga, querido, por qual porta que você vai entrar, se só tem porta para as 12 tribos? Não tem porta, não tem 13 portas. 12 portas para as 12 tribos e uma porta para os gentios. Não. Por isso que Paulo diz que os gentios, eles foram enxertados na oliveira. Isso está lá em Romanos 11, você precisa assistir o meu último estudo escatológico que eu fiz, que está aqui no canal. Então, Elias, ele restaurou o altar de 12 pedras, ou seja, o espírito de Elias, ele está vindo para restaurar o povo de Deus. Restaurar a revelação, o entendimento, restaurar o sacrifício. Você vê que Elias encheu o altar de água, molhou tudo, água para tudo quanto é lado. Então, antes que venha o fogo, antes que venha o grande e último avivamento, querido, o que é que o espírito de Elias está fazendo no corpo de Cristo? Ele está derramando água da palavra, revelação, 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 revelação e revelação e revelação. Para que o fogo venha. Ele está restaurando o altar das 12 pedras, ele está restaurando o sacrifício, ele está levando as pessoas a voltar para a vida de oração, a voltarem a jejuar com força. E o que isso vai trazer, Danilo? Vai trazer o fogo. Vai trazer o fogo. Vai trazer o avivamento que a gente está tanto esperando. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Agora,
Se por um lado o espírito profético de Elias está atuando no corpo de Cristo, restaurando a igreja, preparando um povo bem disposto, assim como João Batista preparou um povo para a primeira vinda de Jesus, homens que estão recebendo essa unção, estão preparando pessoas para a segunda vinda de Cristo. Mas, assim como na época de Elias havia Jezabel, assim como na época de João Batista você tinha lá Herodes, você tinha lá os fariseus, os escribas, todos debaixo de um espírito de anticristo. Você vê que Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista. Você tinha um espírito lá de Jezabel, lá, que era Herodias. Aquela mulher influenciando Herodes, exatamente como Jezabel influenciava Acabe. Quando você vai para Apocalipse, você vê Jesus falando para a igreja, para o anjo da igreja. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, ensinar meu povo a se prostituir e a cometer idolatria. Então você vê que no fim dos tempos, parece que é uma coisa que está sempre ali, em tempos proféticos. O espírito de Elias de um lado e o espírito de Jezabel do outro. E eu quero ler para você aqui como que os apóstolos, eles profetizaram que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos de grande engano no corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. E aqui, nesse texto, esse texto fala de legalismo. Então tem pessoas que o texto vai dizendo que esses homens proíbem coisas que Deus nunca proibiu. Fala homens que proíbem casamento, proíbem comidas. Então aqui está falando de proibir coisas que Deus não proibiu. Isso também faz parte do espírito de engano. Quando você vê homens cheios de doutrina humana, proibindo coisa que não está na Bíblia, esses homens estão debaixo da ação de espíritos enganadores e ensinando doutrinas de demônios. Então Satanás, ele sempre vai tentar te levar ou para um lado ou para o outro, ou para o legalismo ou para a libertinagem. Aqui Paulo está falando sobre legalismo. Agora vamos para 2 Timóteo. Antes da gente ler 2 Timóteo, preste bem atenção no que Paulo disse aqui. O que leva um mestre a ser influenciado por doutrinas de demônios, espíritos enganadores e chegar ao ponto de apostatar da fé? É ele permitir que a sua consciência seja cauterizada. É quando o Espírito Santo fala com ele, corrige ele. Outros irmãos corrigem, falam, olha, está errado isso, está errado. E ele não se arrepende, ele fica obstinado, e a consciência dele vai ficando cauterizada até chegar ao ponto onde ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, onde ele não consegue mais ouvir as pessoas. Mas a voz do diabo ele consegue ouvir muito bem. Porque quando você cauteriza a voz da sua consciência, que é a voz do seu homem interior, quando você
bloqueia o seu homem interior, colocando véu e véu e mais véu e mais véu e mais véu. Você volta a andar segundo a carne. E aí Judas vai dizer que esses homens, eles são sensuais. Eles não têm mais uma sensibilidade espiritual. Agora eles são homens carnais. E por que é tão fácil ouvir os demônios? É porque a sua carne, ela é fechadinha com o diabo. Porque tem a mesma natureza. Agora, o seu espírito, ele é assim com o Espírito Santo. Mas se você escolhe dar ouvidos à carne, vai chegando um momento, querido, que você realmente, Paulo disse, viver de segundo a carne, caminhasse para a morte. Então você vai ter homens que nunca foram cristãos, que se introduziram no corpo de Cristo, como Judas, ele ensina na sua carta. E você vai ter homens que foram homens de Deus, que foram verdadeiros mestres de Deus, mas que foram se deixando levar pela sua carne, pela sua vontade, foram interpretando a Bíblia ao seu bel prazer e chegaram ao ponto de serem dominados por demônios, espíritos doutrinadores. Vocês sabiam, queridos, que há uns anos atrás, quando eu estava desequilibrado na mensagem da graça, eu estava pegando o evangelho da graça, que é tão puro, tão maravilhoso, e eu estava indo além, eu estava esticando ele e começando a dizer coisas que Paulo nunca disse. E eu estou vendo isso acontecer com muitos homens hoje. Tem homens hoje pregando a graça e dizendo que a graça ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela chega ao ponto de tirar o seu livre-arbítrio. Como assim, Danilo? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Quando você disse que é impossível alguém deixar de ser salvo, isso significa que a pessoa perdeu o livre-arbítrio. Porque, querido, não importa o quanto Deus queira você salvo, se você quiser, você vai embora. A graça de Deus, ela faz tudo por você, só tem uma coisa que ela não faz, ela não tira o seu livre-arbítrio. Se você quiser voltar para o pecado, você vai voltar. Ainda que Deus faça de tudo para impedir você, ainda que Ele te corrija, ainda que Ele te faça tudo, use pessoas, se você quiser, você vai. Você vai escolhendo a carne, até que chega o momento que você cauteriza a sua consciência. E Paulo vai dizer para Timóteo que alguns homens, por negarem a boa consciência, aquela voz do Espírito Santo ecoando no seu homem interior, sabe? Aquele constrangimento que você sente quando você está no caminho errado. Você vai deixando para lá, e aquela voz vai ficando cada vez mais baixa, a ponto de agora você pecar e não sentir nenhum remorso. E sim, vai chegar um momento em que o seu espírito vai morrer. Porque ou sua carne que está lutando contra o seu, ou o seu espírito que está lutando contra a sua carne vai matar a sua carne. E não é Deus que vai mortificar a sua carne, porque lá em Colossenses capítulo 3 diz: façam morrer a natureza terrena. Isso é uma obra sua, querido. Sim, nós temos os recursos da graça. A graça ela vai te dar o poder, a capacidade para você fazer isso, mas ela não vai fazer isso por você. A graça fez algo no seu espírito, mas você, como um espírito recriado, como um novo homem, precisa fazer algo com o seu corpo e com a sua alma. A Bíblia diz: façam morrer a vossa natureza terrena. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Renovem a sua mente. Não permita que o pecado reine no seu corpo mortal. Querido, essa ordem é para você.
Não é o Espírito Santo que vai mortificar a sua carne. É você que vai mortificar a sua carne pelo Espírito. Com a ajuda do Espírito. Mas ainda é você. Ainda é a sua responsabilidade. E você pode ser uma pessoa irresponsável. Aí Paulo diz, somos devedores, irmãos. Não a carne para viver segundo a carne, mas o Espírito. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, assim como a serpente no Éden virou para Eva e disse, não, come, pode comer, que você não vai morrer, não. Morre não, morre não. Assim, hoje tem pessoas que entenderam a graça de forma errada e estão dizendo para pessoas hoje, não, você não morre. Aconteça o que acontecer, é impossível você morrer de novo. Outro dia um rapaz falou para mim, como que eu fui vivificado? Como que eu tenho a vida de Deus em mim? Como que o meu espírito é um espírito com o Espírito Santo e eu posso morrer de novo? É só você que pode morrer de novo. A única pessoa que pode morrer de novo é você. O ímpio não pode morrer. Ele já está morto. Só pode morrer quem está vivo. É justamente porque você está vivo que você pode morrer. Não tem aquela expressão, né? Que fala aí no mundo, para morrer basta estar vivo? Quem morre é quem está vivo, querido. É justamente porque você nasceu que você pode morrer. Por que a gente tem que cuidar muito bem dos bebezinhos espirituais, dos bebês na fé? É porque a possibilidade deles morrerem é muito maior. A possibilidade de alguém que acabou de se converter morrer espiritualmente é muito maior. É por isso que tem que ter pessoas para cuidar. Mas até mesmo um homem maduro pode morrer. E uma das formas mais eficazes que o diabo tem de matar grandes homens de Deus é por meio da falsa doutrina. É por meio de convencê-lo de uma falsa doutrina. Porque aí mexe com orgulho. Ele se acha o grande homem cheio de... Uau, agora eu tenho a revelação. E aí o coração se enche de orgulho. E aí ele começa a pregar. E aí como a mensagem dele é muito agradável, e Paulo vai dizer isso aqui em 2 Timóteo capítulo 4, sobre que chegaria um tempo onde as pessoas não iriam querer mais ouvir a sã doutrina, o ensino saudável que os apóstolos ensinaram. E aí, o que é sã doutrina, Danilo? Aí você lê Tito capítulo 2. Fala o que convém a sã doutrina. Ordena as mulheres que se comportem desse jeito. Ordena aos homens que se comportem de tal jeito. Ordena aos jovens que se comportem dessa maneira. Ordena... E aí tudo que Paulo manda Tito fazer é ensinar como o cristão deve se comportar a fim de glorificar a Jesus. E ele diz que isso é falar o que convém a sã doutrina. Então, o que seria uma pessoa não querer ouvir a sã doutrina hoje? Já viu aquela pessoa que fala, não tem que falar de comportamento. Fala só da graça. Fala só do amor. Não, você não precisa corrigir uma pessoa que está vivendo no pecado, não. É só falar da graça, que a graça vai mudar ela. Então, por que Paulo gastou um capítulo inteiro dizendo para Tito perder tempo ensinando os crentes a se comportar? Por que em Efésios 4 e 5, Paulo gasta um capítulo inteiro ensinando como os crentes devem se comportar? Olha, o que roubava não roube mais, que é algo mais óbvio, que alguém que roubava não deve roubar mais. Para que Paulo está perdendo tempo dizendo para uma pessoa que roubava não roubar mais, se a graça é suficiente? Querido, uma das manifestações da graça de Deus são os ministérios. Um pastor que te corrige, um pastor que te repreende, é uma manifestação da graça de Deus. Porque Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça me foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então o ministério que eu exerço no corpo de Cristo
é uma manifestação, é uma medida da graça de Deus. Então, quando você rejeita um ministro que está pregando a verdade para você, você está rejeitando uma forma da graça de Deus se manifestar. Você está resistindo à graça. Porque Pedro diz que os ministros, ele diz, sirvam uns aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada membro do corpo de Cristo tem uma forma da graça de Deus se manifestar. Então tem pessoas que vão te edificar, tem pessoas que vão te consolar. Agora, tem pessoas que vão te repreender, tem pessoas que vão te exortar, tem pessoas que vão te corrigir. E aí talvez isso responda a sua pergunta. Por que que a pregação do Danilo, embora eu veja que ele é um pregador da graça, porque em outros vídeos ele consola muitas pessoas, ele bate de frente com o sistema religioso, ele bate de frente com o legalismo, mas em outras ele repreende, ele exorta, ele corrige. É porque é o meu dom. Essa é a multiforme graça de Deus. Se é para todo mundo ter a mesma mensagem, cadê a multiforme graça de Deus? Se todo mundo tem que pregar a mesma mensagem, cadê a multiforme graça de Deus? Amém, meus amados? Então, no seu corpo, você tem partes do seu corpo que estão ali levando nutrientes, mas você tem outras partes que estão combatendo coisas nocivas que estão entrando no seu corpo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ínsis, a tempo e fora de tempo. Agora, Paulo, como é que se prega a palavra? Passe a mão na cabeça das pessoas. Quando você vê alguém andando em pecado, lembre a ele que ele é amado. Quando você vê alguém transformando a graça de Deus em libertinagem, não repreenda ele. Dê mais graça para ele. Ele está precisando de mais graça. Vamos ver como que Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala do espírito de engano atuando na área do legalismo. Agora, na segunda carta, no capítulo 4, ele fala do espírito de engano atuando na área do liberalismo, da licenciosidade. Pregues a palavra, ínsis, a tempo e fora de tempo. Como, Paulo? Corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha que interessante. Pregar a palavra de Deus, querido, não é só consolar, não é só edificar, também é repreender, corrigir, exortar. Então, quando é que um pregador deixa de ser um pregador da graça e ele começa a dar ouvidos a doutrinas de demônios? Como quase aconteceu comigo. Eu me lembro que hoje, por que hoje eu sou uma pessoa que, mesmo sendo um pregador da graça, eu luto para corrigir os meus irmãos que falam bobagem em nome da graça? É porque eu já fui um desses, querido. Eu já fui um desses. Eu falava essas bobagens. Ah, se você prega a graça, não precisa pregar comportamento. Então, Paulo não pregava a graça, porque ele pregava comportamento. Paulo não falou de comportamento para a igreja de Corinto? Paulo não corrigiu, não repreendeu a igreja de Corinto pelo mau comportamento deles? Em Tito, capítulo 2,
Paulo não disse para Tito ensinar cada pessoa como se comportar, as mulheres idosas como se comportar, os homens como se comportar, as mulheres mais novas como se comportar? Paulo não disse em Efésios uma lista inteira, olha, quem roubava não roube mais, fale a verdade cada um com o seu próximo. Isso não é falar de comportamento? Agora, qual é a diferença de você falar de comportamento na graça e você falar de comportamento na lei? É porque o comportamento na lei, ele é para você se tornar justo. Então a pessoa vai se santificar para ser justo, para ser salvo, para conquistar a sua salvação, para ficar bem com Deus. Não, um pregador da nova aliança, ele não vai falar isso. O pregador da nova aliança, ele vai te dizer que você já foi salvo, que você já foi justificado, que você já é uma nova criatura, que você já está bem com Deus, que Deus te ama, que Deus é seu Pai, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, como Paulo fez em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, mas quando chega no capítulo 4, ele fala: rogo-vos, irmãos, que vocês andem de modo digno da vocação que foram chamados. Ou seja, primeiro, como um pregador da graça, eu vou te trazer revelação sobre quem você é em Cristo. Agora, depois que você já sabe quem você é em Cristo, santo, justo, filho de Deus, justificado, agora eu vou te dizer, ande à altura. Ande como um filho de Deus, santo, justo. Entendeu? Não é santidade para, é santidade por causa. Não é santidade para a justiça, é santidade por causa da justiça. Quem está entendendo aí diz amém, por favor. Mas ainda assim, pregar santidade é necessário. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda. Então, primeiro eu tenho que entender que eu sou santo. Primeiro eu ensino as pessoas que elas são santas. Mas depois eu preciso dizer para ela: agora, querido, vamos andar em santidade? Vamos andar em santidade? Vamos fazer morrer as obras da carne? Vamos renovar a nossa mente? Vamos alimentar o nosso espírito? Paulo diz: se vivemos em espírito, isso fala de todo o ensinamento do novo nascimento, de quem você é no espírito. Mas Paulo diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o pregador da graça completo, ele vai falar da sua condição espiritual, mas ele também vai falar do seu andar espiritual. Condição é aquilo que eu sou, e aquilo que eu sou é mérito total de Jesus. Agora, o meu caminhar é aquilo que eu faço, é como eu me comporto, e a responsabilidade é totalmente minha. Ainda que a graça me assiste, ainda que Deus está operando em mim o querer e o realizar, mas o mesmo texto que diz que Deus opera em mim o querer e o realizar, diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Então eu tenho a graça operando em mim, mas eu preciso cooperar com a graça, fazendo a minha parte, orando, jejuando, meditando na palavra, escolhendo desligar minha televisão de vez em quando, sair do WhatsApp, sair do Facebook. A menos que você esteja no meu grupo, a menos que você esteja no meu canal, sendo alimentado pela palavra de Deus. Amém, querido? Então, andar na carne ou andar no espírito é uma escolha. Estar em espírito, viver em espírito, Deus fez isso. O Espírito Santo te regenerou. Ele te fez uma nova criatura. Agora, andar de modo digno da vocação que você foi chamado,
É uma escolha que você tem. E uma das formas que Deus tem para te levar a esse andar, para que aquilo que você é por dentro as pessoas possam ver por fora, porque embora a sua santidade não te salve, a sua santidade glorifica aquele que te salvou. E a sua santidade também pode salvar outras pessoas, assim como pode fazer tropeçar outras pessoas, a sua falta de santidade. Amém, amados? Paulo, quando ele fala para Tito ensinar comportamento para os crentes, ele diz que é para que a doutrina seja adornada e as pessoas não tenham motivo de blasfemar. O que significa a doutrina ser adornada? Você tem um quadro bonito, mas aí você bota uma moldura feia nele, e aí você estraga o quadro. Ou seja, eu tenho uma mensagem, eu carrego uma mensagem, mas a minha vida pode desqualificar a minha mensagem. Então a minha vida ela é uma moldura para aquela mensagem. É isso que Paulo fala sobre o comportamento do cristão. Ele serve de adorno para a doutrina. Ele serve de adorno para o ensino, para a mensagem que nós carregamos. Então, se nós queremos realmente que a nossa mensagem ela alcance as pessoas, nós temos que ter uma vida compatível. Como é que eu digo? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E aí eu não faço nada para que a minha vida reflita isso? Amém, querido. Eu tenho uma fraqueza, eu estou lutando contra o pecado. Eu vou declarar que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada para mudar isso. Ter uma confissão na minha boca diferente do meu comportamento? Não. Eu vou alinhar o meu comportamento à confissão da minha boca. Eu vou alinhar o meu comportamento à minha realidade, à minha condição espiritual. Para isso, Deus espera que pregadores, mestres, ensinem sim as pessoas que elas devem andar corretamente. E há um tempo atrás, quando eu estava nesses excessos, né, de dizer que não tem como perder a salvação, que não tem que pregar comportamento, que não tem que corrigir. Eu percebi uma vez que eu estava lendo a Bíblia, e eu percebi quando um espírito enganador tentou me levar a interpretar o texto de uma forma diferente daquilo que o texto estava dizendo. Eu estava lendo Judas capítulo 1, quando Judas fala de homens que transformariam a graça de Deus em libertinagem. E o que são homens que transformam a graça de Deus em libertinagem? É quando você começa a esticar a graça além daquilo que a graça vai. É quando a graça que te cobre nas suas fraquezas, enquanto você luta com elas, você começa a dizer para as pessoas que a graça te cobre infinitamente. E aí aí eu nem estou mais lutando, eu estou pecando deliberadamente, vivendo deliberadamente em pecado, e eu digo para essa pessoa, não, a graça te cobre a si mesmo. Eu estou transformando a graça em libertinagem, ou seja, eu estou dando às pessoas liberdade para viver como elas querem. E eu ainda estou aplacando as suas consciências. Porque elas têm a consciência de que está tudo bem entre elas e Deus, enquanto elas estão vivendo no pecado, e não está. A Bíblia diz que se vivermos deliberadamente em pecado, Hebreus 10, já não resta sacrifício pelo pecado, antes uma expectativa horrível de juízo e fogo, prestes a devorar os seus adversários. Se viver segundo a carne caminhasse para a morte, como que eu vou ver um irmão caminhando para a morte e eu não vou corrigi-lo? Eu não vou exortá-lo, eu não vou repreendê-lo? Isso não é amor. Isso não é amor, querido.
Você ama seu filho, não ama? Você ama seu filho? Quando seu filho está fazendo algo errado, você vai lá e dá um abraço nele e fala que você ama ele? Quando seu filho está te desobedecendo, você vai lá e dá um abraço nele e fala que você ama ele? Ah, mas quando eu era um pecador, Deus me abraçou e falou que me amava. E você ainda é um pecador? Você agora, a graça não te tornou filho de Deus? Olha o grande erro que as pessoas cometem. Elas querem que a graça de Deus lide com elas agora, do mesmo jeito que lidou com elas quando elas eram pecadoras. Quando você era um pecador, querido, você não tinha condição nenhuma de obedecer a Deus. Nenhuma. Deus não podia te corrigir. Então ele teve que te salvar. Mas agora que você é filho de Deus, agora que você tem uma natureza compatível com a natureza de Deus, agora Deus pode te corrigir, porque agora você tem condições de obedecer. Viu a diferença? É por isso que agora a Bíblia diz que não há filho que o pai não corrija. Então, quando meu filho está fazendo algo errado, eu não vou dar um abraço nele e falar, ah, filho, eu te amo tanto. Não. Eu vou repreendê-lo. E se ele permanecer me desobedecendo, eu vou pegar minha vara. Eu vou pegar a minha havaiana e a havaiana vai cantar aqui em casa. E para aqueles que, de repente, não entendem o ministério do Danilo, nossa, que ministério diferente. Uma hora ele ensina, outra hora ele repreende, uma hora ele traz a graça, outra hora ele traz uma correção. Então, querido, tem horas que o pai, ele não vai te abraçar e dizer que te ama. Óbvio, quando você está ali no momento de fraqueza, meu Deus, eu caí de novo. Querido, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, o pai te abraça, o pai te levanta, você foi tentar andar de bicicleta, caiu, o pai vai lá, filho, vem cá, deixa eu limpar o machucado, levanta, sobe na bicicleta, vamos tentar de novo. Agora, se você escolhe ficar caído, não, vou ficar caído aqui. E aí o pai fala, filho, levanta daí, filho. Levanta, filho. Levanta, senão o carro vai vir e vai te atropelar, filho. E você não levanta, e você não obedece à voz do pai, porque a primeira forma que o pai tem de corrigir é falando. Primeiro eu falo com os meus filhos. Mas se eles resistem à minha voz, infelizmente, cadê? Tá aqui, ó. Infelizmente, o bumbumzinho deles irá conhecer meu chinelo 43, 44. Não que eu queira, não que eu tenha prazer algum em dar umas 2, 3, 4, 5, depende. Não que eu tenha prazer nisso, pelo contrário, quisera eu que na primeira vez que eu os repreendesse, eles, sim, senhor, meu pai, não vou fazer mais. Mas, infelizmente, crianças são crianças. E tem muitas crianças espirituais. Por isso que Paulo mandou aquela carta de correção para a igreja de Corinto, porque eles eram crianças espirituais. Amém, amados? Então, quem sabe o pastor Danilo não é uma havaiana de Deus. Amém, queridos? Quem sabe, né? Eu não sou aí uma vara de Deus para trazer essa correção para o corpo de Cristo. Agora, vamos continuar o texto que diz assim. Antes de Paulo falar isso para Timóteo, Paulo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz para que serve a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus serve só para ensinar? Só para consolar? Vamos ver para que serve a palavra de Deus. Vamos ver.
toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, ensinar a forma correta de viver, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí? A palavra de Deus, ela serve para repreender. Isso aqui, irmãos, algumas pessoas... Eu ouvi esses dias mesmo. Olha, você é um pregador, não, você prega a graça, mas tem fermento na sua vida ainda. Você ainda tem o fermento da religião. Eu pergunto para vocês, isso aqui é Danilo ou isso aqui é Paulo? Vamos? Isso aqui é Danilo ou é Paulo? Se eu falo o que Paulo falava, se eu ensino o que Paulo ensinava, e isso faz de mim um pregador legalista, Paulo era legalista? Ou será que algumas pessoas estão se achando pregadores da graça e já saíram da verdadeira graça e estão desequilibrados como eu estava há 3, 4 anos atrás? Mas foi através das práticas espirituais. Eu me lembro de um período de 10 dias de jejum, orando em línguas 10 horas por dia. Foi quando o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos para essas verdades. E eu comecei a corrigir. Primeiro eu corrigi a mim mesmo. Primeiro eu corrigi a minha mensagem. E muitas pessoas que me seguiam naquela época me abandonaram. Por causa do que a gente vai ler aqui no capítulo 4. Pessoas que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas sentindo coceiras nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A King James diz, não querendo ouvir a verdade. As pessoas não vão suportar ouvir um ensino correto. O que é a sã doutrina? É tudo que os apóstolos escreveram, querido. Isso é sã doutrina. Sã doutrina não é a doutrina lá da denominação, da roupa, botar roupa comprida, usar coque. Não, isso aí é costumes. A palavra sã doutrina é ensino saudável. É isso que significa sã doutrina. É um ensino que não é diluído, que não é desequilibrado, que não é extremado. É um ensino equilibrado, saudável, sadio, que vai fazer de você um cristão saudável na fé. E vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir esse tipo de ensino. Não vão... Quem é que gosta de ser repreendido, de ser corrigido? O próprio escritor aos Hebreus disse que toda correção na hora não é agradável. Óbvio, aqueles filhos de Deus que amam a Deus e que já chegaram num lugar de devoção a Deus, de temor a Deus, eu, por exemplo, eu amo ser corrigido. Provérbios vai falar sobre você amar a disciplina, amar a correção. Agora, os bebês, as criancinhas, quem é que gosta, né, de ser corrigido? Ninguém. Agora, Paulo está dizendo para Timóteo corrigir, exortar, repreender, porque iria chegar um tempo em que as pessoas só iriam querer ouvir aquilo que agradasse a elas. Querido, eu não sou contra homens que Deus levanta, por exemplo, como T.L. Osborne. Você vai ler os livros de T.L. Osborne, ele só fala do amor de Deus, da graça de Deus. Porém, ele não fala contra santidade. O meu problema não é pregadores que só falam do amor de Deus. Ele é
ele tem uma ênfase. Eu não sou contra pessoas que falam muito da justiça de Deus, da graça de Deus. Essa pessoa tem uma ênfase. O meu problema é quando essa pessoa vai além e começa a desmerecer correção, santidade, disciplina, devoção, jejum, oração. Essa pessoa está levando as pessoas para a carnalidade. Danilo, como eu me protejo? Né, liberei aqui uma profecia antes de entrar na mensagem, onde o Senhor estava dizendo que nós devemos nos proteger nesse tempo. O apóstolo Pedro, ele diz assim: essas coisas vos digo acerca dos que vos enganam, e vós tendes a unção do Santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Danilo, então por que eu estou parado aqui assistindo a sua live, se eu não tenho necessidade de que ninguém me ensine? E quem disse para você que sou eu que estou te ensinando, querido? Você não está aqui assistindo a minha live porque eu estou te ensinando. Você está aqui assistindo a minha live porque a unção que te ensina te trouxe aqui na minha live. E a unção que te ensina está operando na minha vida para te ensinar. Então, ainda que você está aqui ouvindo a minha voz, quem está te ensinando é o Espírito Santo. Então, mesmo quando você está ouvindo seu pai na fé, seu pastor, ainda assim você está ouvindo a voz que entra no seu ouvido, mas o Espírito está te ensinando por dentro. Cada uma das pessoas que está aqui me ouvindo está recebendo a mensagem de uma forma diferente. Tem coisas que Deus está falando com você diferente do que está falando com outra pessoa, porque a unção está te ensinando. Agora, como que eu ativo essa unção de ensino na minha vida? Abre aí em Judas 20, e a gente vai terminar lendo esse texto. Porque Judas é uma carta onde ele fala exatamente sobre isso, sobre engano, sobre homens trazendo engano e principalmente transformando a graça de Deus em libertinagem. E Judas só dá um conselho para aqueles irmãos, de como eles iriam se proteger contra o engano. E o conselho é esse. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Danilo, quando você estava caindo em excessos na mensagem da graça, o que te tirou desses excessos? Orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora, querida, é impossível orar em línguas hora após hora. Roche barande colabare suta labato cotiparosa levadiga barosa mamba libarosa parica libarosa bari. Libaron dramandikito colibari de hiribica levaro razia barosa mambo cotia coia catui macai. É impossível. O Espírito Santo, ele começa a derramar tanto da verdade dentro de você, tanto da verdade. Paulo diz que o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. É impossível você falar dos mistérios de Deus e não sair do engano. É impossível. Por isso que algumas pessoas que estão falando algumas bobagens e que creem na oração em línguas e que falam de oração em línguas, eu duvido muito que essas pessoas estejam realmente orando em línguas hora após hora, hora após hora. Porque veja, eu prego a graça,
Meu pai na fé, o apóstolo Weber, prega a graça. Eu oro em línguas. Meu pai na fé ora em línguas. David Robson orava em línguas. Nenhum de nós diz que é impossível alguém perder a salvação. Nenhum de nós diz que porque eu prego a graça, eu não preciso corrigir alguém, exortar alguém num comportamento errado. Eu me pergunto, de onde está vindo essa revelação? Quem é que está orando em línguas tanto assim que já passou o David Robson, que já passou o Weber Rodrigues, e já foi além no nível de revelação, um nível de revelação tão alto que nem na Bíblia se encontra essas coisas que essas pessoas estão dizendo? Então, queridos, não negligencie essa ferramenta que Deus te deu de edificação espiritual, que vai te permitir andar na verdade e se proteger nesse tempo. O tempo se aproxima. Vocês vão ver a cada dia que passa o engano se multiplicar. Pessoas indo cada vez mais longe naquilo que elas afirmam e levando multidões a abandonarem a fé. Paulo diz que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não aconteceria sem que antes viesse uma grande apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Você acha que o anticristo vai se manifestar sem que ele tenha primeiro um povo preparado para recebê-lo? Assim como Jesus não vem, querido, sem que antes o espírito de Elias faça a sua parte, o anticristo não vem antes que o espírito do anticristo deixe tanto o mundo quanto a igreja entorpecida com o engano. Vamos orar em línguas. Vamos nos proteger. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor me inspirou. Tinha outra mensagem, mas durante aquele momento que eu estava profetizando, o Senhor também me deu esses textos e me conduziu a estar mudando a minha mensagem. Eu sempre vou pregar aquilo que Deus mandar eu pregar. Amém? Então vou encerrar essa live. Meus filhos já estão acordando. Você que não é inscrito aqui no canal, por favor, deixe a sua inscrição. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o meu número de WhatsApp para você que quer participar de um discipulado mais intenso. Você quer estar mais perto, fazer parte dos meus grupos, me chama no WhatsApp. Você que tem sentido um chamado para se tornar um semeador, um patrocinador desse ministério, está fazendo uma oferta de amor na minha vida. Eu estou vivendo quase, ainda não estou 100%, mas quase 100% da obra de Deus. Já reduzi muito, né, os meus ganhos com o meu trabalho, e parte das minhas contas hoje já tem sido pagas com a ajuda dos irmãos. Eu quero agradecer muito, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem semeado na minha vida. Louvo a Deus e declaro no nome de Jesus uma colheita sobrenatural vindo sobre a sua vida. E você que ainda não se tornou um semeador, você também vai encontrar aqui embaixo o número do meu Pix, tá bom? Faça sua contribuição de amor, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu tenho certeza que o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, é de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém, queridos? Até aqui me ajudou o Senhor. Fique em paz, tenha um bom dia, bom feriado para todo mundo. E eu vejo você num próximo vídeo.